E na Rádio Remix Exotera, ao vivo para você, a gente tem o privilégio de ter hoje Sônia Regina, e ela, Kátia de Jaime, vai, te mete hoje. Hoje o negócio aqui vai ficar feio hoje, o negócio. Que parada dura! Uma disputa aí feroz aqui, né? Porque as três não falam nada, né? Nada. Elas não falam absolutamente nada. Gente, hoje a gente tem o privilégio de ter as duas aqui. Eu tinha falado com as duas a semana passada, né? Convidei as duas aqui para elas estarem aqui e elas toparam na hora, claro, né? Não tinha como ser diferente. E elas falaram, não, a gente vai, e aí tá a Sônia Regina, tá a Kátia de Jaimo aqui da Rádio Amigos Hotel ao vivo para vocês. A gente vai falar de vamos responder algumas perguntas, de algumas dúvidas que vocês tiverem, mas vamos falar também de relacionamento tóxico junto com a Kátia de Jaimo, ela que falou no canal dela e também no site dos empatas.com.br. Então, é um dos assuntos que a gente vai discutir aqui hoje, nesse dia 23 de abril de 2019 para você. Boa noite, Kátia de Jaimo. Boa noite, Sônia Regina. Sejam bem-vindas mais uma vez na Rádio Remix Exotera. Boa noite, gente. Boa noite, Márcia. Boa noite, Sônia. Boa noite a todos os ouvintes que estão aí com a gente, mais uma vez, né, na Rádio Remix Exotera. E vamos falar de um assunto bem polêmico, né? Vamos lá. É um assunto básico, facinho de falar e principalmente para quem vive relacionamentos tóxicos, né? Sejam eles pai, mãe, filhos, namorados, maridos, mulheres e amigos. Tem amizades tóxicas também. Vamos lá. Vamos abordar o assunto tão pesadinho para gente. Não sei se é tão pesado assim, mas enfim, vamos lá, né? Fala, Sônia Regina! Boa noite, Márcia Base, boa noite, Kátia de Jaimo, boa noite, amigos da Remix e do Hangout, boa noite, amigos da espiritualidade, boa noite, amigos das outras dimensões que nos ouvem. O assunto é pesado sim, minha filha, porque não tem nada pior do que um relacionamento em qualquer atitude tóxico. Faz mal e eu tenho bastante exemplos. Vamos lá, dona Márcia. Então, vamos lá. É o seguinte, a gente já tinha conversado com a Kátia para a gente falar sobre esse assunto. Eu acho que é importante, a gente vive num momento em que a gente está tendo grandes mudanças na vida de todo mundo, a gente está se encontrando com a gente mesmo, às vezes a gente toma algumas atitudes que são realmente releváveis para a nossa vida, talvez outras não, também tem isso, porque a gente se segura durante muito tempo para mudar, e de repente a gente não vê, não tem a visão do todo, né, Kátia? E aí, de repente, quando você toma uma decisão que não é a certeira para você, a coisa se torna um pouco mais complicada, né? Porque muitas vezes o que a gente traz no nosso subconsciente são o que a gente pode chamar de ilusão, né? E muitas vezes a gente passa durante muito tempo com isso, achando que aquilo é bom e que, na verdade, acaba não sendo tão bom assim. Vamos lá, Kátia, então? O que é, então, relacionamento tóxico? Não é, Márcia, não é só ilusão, né? Eu diria também uma projeção. Para o empata, principalmente, que tem essa energia, né, gostosa, fofinha, parece que às vezes tem uma certa tendência a atrair mariposa, sabe? Igual a mariposa na luz. Então, a gente atrai tipos de relacionamento tóxicos. E isso é absurdamente uma loucura, mas é verdade. E como o empata, ele não consegue muito sentir quando ele está envolvido emocionalmente, o que acontece? Ele se projeta,
numa pessoa, por exemplo, narcisista ou psicopata? Ela simplesmente não percebe que ela está lidando com uma pessoa tóxica, porque ela está projetando no outro aquilo que ela tem no coração. Então, ela vê um relacionamento saudável, ela vê tudo isso e vai se relacionando por algum tempo sem nem perceber que ela está numa relação aprisionada, ela está numa relação como um cativeiro emocional, ela está vivendo de migalhas afetivas e aquilo, na verdade, vai detonando com o brilho e com a energia desse empata, dessa pessoa, ela vai sendo drenada de uma forma bem drástica, até que ela perca o amor próprio, que ela perca a ilusão, que ela perca todo um processo de maturidade mesmo emocional. E aí nós vamos falar mais para frente, eu acho que, de como sair dessa situação, como se você se identificar num relacionamento desse tipo, abrir os olhos. A gente vai falar de algumas dicas que a gente vai dar aí, né, Sônia? O que você tem a falar dos relacionamentos tóxicos aí? Vamos dividir um pouquinho. Nossa Senhora! Olha, eu tenho exemplos na minha vida em todas as latitudes. Tipo assim, na vida em geral, você tem um amigo ou amigos, né, que estão sempre com você, tá aqui colado em você, direto em você, mas tá te sugando financeiramente, tá te sugando emocionalmente, tá te sugando energeticamente, e só muito depois, por você ser uma pessoa que gosta de servir, é que você percebe que tá uma via de uma mão só e só você que está sendo sugada, só você que está doando, só você que está servindo e não te respeitam. E para você sair de um relacionamento desse não é brincadeira, não. E no trabalho, né, tem aqueles que te uma toxicidade alta, tanto faz patrão como amigos de trabalho, em que, por perceber que você tem uma capacidade de resolver rapidamente tudo e resolver, arrumar soluções para tudo, começam a te sugar de todas as formas, e aí quando você vê, você virou o lacaio da metade da empresa, tudo é nas tuas costas, e eles recebem aumento, porque eles usam a tua capacidade, mas eles mostram o trabalho para o patrão, mas não diz que foi você que fez, diz que foi você que resolveu, não diz que foi você que acudiu, e aí ele recebe o aumento, ele recebe o aumento de carga e você vai ficando, porque ele te suga e ele te abafa, te tampona para que o patrão não veja. E é dizer, no trabalho, na amizade, casamento, namoro, relacionamento é outra situação. Normalmente a gente quer que o outro se sinta bem com a gente, então a gente está pronto a servir, a fazer tudo para que o outro se sinta bem, para que o outro se sinta feliz, e a gente fica tão iludido nisso que a gente, como você falou, não percebe que está num relacionamento muito tóxico e que quando você vai ver, você está no fundo do poço. Te sugou de todas as formas, normalmente é pessoas cheias de vícios, né? Ou droga, ou álcool, ou não está em emprego nenhum, uma pessoa negativa, e quando você vê, você está doente, está com artrite, está com princípio de AVC, está com problemas de saúde, porque a pessoa que te suga, ela deixa com você o fluido deletério dela. A negatividade Exatamente. dela, ao mamar a sua energia, ela larga a toxicidade dela e você fica doente. Eu trabalhei num lugar, olha, gente, fui na casa de parente. O ambiente era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu perdia 1 quilo cada 15 dias. Chegou um ponto que eu disse assim, se eu ficar aqui, eu vou morrer. E eu saí e voltei imediatamente a recuperar meu corpo, porque eu estava sendo sugada de todas as maneiras. Porque o problema dessa vampirização, que a toxicidade está na vampirização de energia. Porque todo vampiro, né, ele suga você, mas ele deixa o fluido negativo desse, ele deixa o fluido deletério dele, ele deixa a sua onda mental negativa, aquele visco, né, aquela coisa viçosa da energia ruim volta dele. da gente,
a Aquelas troca, pessoas negativas que reclamam, quando é amorosa, né, Sônia, existe a relação sexual, a relação em si é a maior troca de fluidos dessa toxicidade que você está falando. Só você que doa, o outro te suga e não te dá nada. Você fica vazia. Verdade, verdade, verdade. Então chega o ponto em que você tem que abrir o olho e dizer, peraí, tá uma via de uma mão só. Não é dano que se recebe, eu só dou, eu não recebo amizade, respeito, carinho, cumplicidade, companheirismo, né, dos amigos, do trabalho, do relacionamento. Peraí, é melhor então que eu fique acompanhada de mim mesmo, porque aí eu consigo me retemperar, me reequilibrar, me reestruturar. E a partir daí, depois de uma certa vivência, você aprende a detectar. De princípio, pelas primeiras frases, opa, esse é um vampirozinho, tô fora. Oi, tudo bem? Legal, tchau, e mete o pé. Cada namoro, relacionamento, trabalho, já vai metendo o pé, já vai saindo, porque tu já sabe que esse tipo de pessoa, que você junto dele, você não cresce, você só se afunda, você só se derruba, e aí você se afasta. Ah, você vive sozinha. Às vezes é melhor que mal acompanhado, que vampirizado, mal que sugado. acompanhado, antes só do que mal É acompanhado. verdade, é verdade. Aí, numa relação dessa, o ideal é manter uma distância saudável, né? O afastamento é importante que ele aconteça, até para você, nessa distância, poder enxergar o que está acontecendo. Não ouvir as vozes externas, porque assim, nós estamos falando de relacionamento afetivo, amoroso, mas existem também. Ontem encontrei uma pessoa que falou para mim exatamente que a pessoa que drena a energia dela, ou que está causando mal para ela, é a própria mãe. Eu conheço mães que sugam os filhos tudo que pode. São Exato. E aí, não é que a mãe... A gente tem uma tendência, né, a colocar como a sociedade quer. A mãe é aquela pessoa meiga, protetora, né? E nem sempre, e a maioria das vezes, essa mãe não é protetora, esse pai não é protetor. Tá todo mundo Às vezes eles nem percebem, né? Sentem inveja dos seus filhos, porque eles realizaram o que eles queriam realizar. E como eles não conseguem, fulano ganha muito bem, trabalhei, criei, agora, olha aí, ele está bem, eu estou mal. E aí começa a sugar esses filhos emocionalmente, energeticamente, e às vezes até financeiramente. Exato. Acontece, então, são muitas relações tóxicas, não é só o afetivo, o amoroso, o sexual. Existem muitas. E resta a gente detectar isso, identificar isso e buscar a solução para sobreviver. Porque a gente, como a Sônia estava falando, a gente vai minguando realmente. A mariposa fica lá na luz até que não haja mais luz. Quando a luz ela apaga, ela vai procurar uma outra fonte de luz, porque aquela luz não está mais sugando, não está mais doando a energia que ela precisa. Então, ela precisa de outra luz. Então, ela larga aquele que ela usufruiu de tudo que ela podia, tirou toda a energia, toda a luz, toda a força e parte para uma outra fonte. Exato. Agora, quando a figura é mãe, quando a figura é pai, a pessoa não tem, é muito difícil, porque ela não consegue identificar como o agressor, como o vampiro energético. É muito dolorido, porque às vezes porque tem um processo emocional. Porque às vezes esse mãe e pai está camuflado no excesso de cuidados. Ah, ela cuida muito de mim, ela se preocupa muito comigo. Não é, está dominando, está controlando, porque excesso de solicitude, quando você é adulto, não é solicitude, é controle, né? Exatamente. É controle. E às vezes está te sugando, você não saca porque acha que é excesso de cuidados. E tem mais um outro tipo de toxicidade que as pessoas não percebem.
tem muitos vampiros andando na rua, normalmente, sugando a energia das pessoas. Você tem que aprender a sair na rua preparado, porque, olha só, 50 centímetros no seu entorno, ou seja, 1 metro de diâmetro a partir de você, 50 para cada lado em todas as direções, 1 metro de diâmetro, são as suas energias. Todo mundo que invadir 50 centímetros para dentro está na sua energia. Então, você entra num trem cheio, num ônibus cheio, num metrô cheio, num ambiente muito cheio, se resguarde, se cubra de azul. Você tem um ovoide de energia, onde a parte mais fina é nos pés, e a forma ovoide vai aumentando para a altura da cabeça. Mentaliza ele no azul, para que você não permita que suguem suas energias, que vampirizem suas energias em ambientes carregados, em hospitais, em cemitérios, em casas de saúde, em lugares que tem a gente com descontrole da cabeça, em lugares de muito barulho, bares, restaurantes. Você sentiu que tem muita bebida, se fecha no seu azul para não ser vampirizado. Sônia, você tem sentido que ultimamente as pessoas estão percebendo mais a questão energética? Porque, assim, sim, o que antigamente não se falava, as pessoas estão percebendo mais e estão se esgotando mais fisicamente, de uma forma, assim, pelo menos as pessoas que entram em contato comigo, elas estão se dando conta que existe um algo mais, e aí elas passam a buscar entendimento sobre aquilo que está acontecendo com elas. Então, era uma coisa que não se percebia antes e que muita gente, até os cascas grossas, né, que são chamados, eles estão começando a perceber essa questão energética. E quando a gente era criança... e fui sugado energeticamente, estou esgotado fisicamente. Isso. Quando a gente era criança, isso era travestido de fulano está com quebranto. Vamos orar, rezar o quebranto, né? Ventre virado, quebranto. Eles tinham opção de nomes, né? Ia na rezadeira e ela rezava com um galinho de arruda, para que a arruda ela é igual a espada de São Jorge. É isso, a arruda, a espada de São Jorge. E tem uma outra coisa, comigo ninguém pode, suga, se alimenta de fluido deletério. Então a pessoa orava com galinho de arruda, que a arruda sugava aquele fluido. Então hoje as pessoas acordaram porque o planeta está mudando energeticamente, né? Está se sutilizando e muita gente está acordando e agora já aprendeu a perceber. Nossa, a gente chega perto de fulano, se sente mal, fulano tem alguma coisa, ela está sempre rindo, mas ela é estranha. As pessoas já conseguiram o feeling, né? Está ficando mais afinado. Eu acho que é isso, essa a tal história que está acontecendo de regeneração do mundo. Entendeu? Tá existindo uma mudança, as pessoas não estão mais conseguindo se camuflar. E isso está ficando mais na superfície. Evidente. Mais evidente. Então não está se conseguindo mais esconder tantas coisas. Isso foi dito, né, Djaimo? Isso foi avisado. Vai chegar um ponto em que as pessoas não vão poder mais esconder o que são. O joio e o trigo vão estar do mesmo tamanho. Então, quem é bom continuar sendo mais ainda, é bíblico. Quem é santo, santifique-se ainda, e quem é imundo, imundice-se ainda, uma coisa assim. Quem é ruim vai mostrar que é. E quem é bom vai mostrar que é, mesmo que não queira. Vai transparecer, porque nós estamos preparando para uma dimensão em que não vai ter pensamento que esconda quem a gente é. Vai ser tudo às claras. Então tem que o mundo espiritual agora. É assim, né? O mundo espiritual é assim. Talvez quem esteja sentindo agora já está fazendo uma transição dessa nova realidade. Eu acho que é um pouco isso. Não, mas sabe o que acontece? Na verdade, a gente tá praticamente colado na dimensão do mundo espiritual, tá? Tá muito, muito próximo, demais. Então, a intuição e a sensibilidade das pessoas que são mediúnicas e tudo mais vão ficar sempre mais... Em evidência. Vai ficar sempre mais em evidência. O que acontece com essa mudança, com essa transição que a gente fala que vai mudar a nossa vida de qualquer forma, isso vai mudar?
existe uma simples razão. A gente está com um monte de frequências de energia. Por exemplo, a gente tem a frequência de energia de Marte, que tem direto para a Terra. A gente tem a frequência do Sol, né? Das chuvas energéticas que vêm do Sol também, que atrapalha Nós muito. estamos no cinturão, né? Dentro do cinturão, né? Nós estamos no cinturão de fótons. Então, imagina o que está acontecendo com as pessoas. As pessoas estão se enlouquecendo porque elas não estão prontas espiritualmente para receber essas energias. Então, aí acontece ficar em depressão, aí acontece o suicídio, aí acontece um monte de coisas que vocês vão ver. Naturalmente, até o final do ano, a gente vai ter mais chuva, mais desgraças por aí do mundo inteiro, porque assim, gente, a Terra não aguenta mais. Ela está recebendo muito quem mora aqui e muita energia de fora também. Então, isso Márcia, sabe o que eu vi hoje? Sim. Eu fiquei chocada. A mulher estava num trem, não sei se no Rio ou São Paulo, e uma senhora negra tocou nela, não sei se para dar o lugar ou para... Não sei para quê. Tocou nela, no braço dela. A mulher teve uma crise de histeria. Essa negra tocou em mim. Mas a mulher gritou dentro do trem, xingou a mulher. Você não podia tocar em mim, sua macaca, sua negra. Mas um escândalo. O trem inteiro ficou revoltado, pararam o trem, não sei se foi trem ou metrô, e chamaram a polícia. E a mulher dizia, não toque em mim. A guarda ainda era negra. Não toque em mim, essas negras não vão tocar em mim. Essa mulher enlouqueceu. Ela simplesmente pirou na batatinha. É o que a espiritualidade vem falando há 30 anos. Depois de 2012, as energias que vão se utilizar, porque nós estamos recebendo energia de Marte, estamos dentro do cinturão de Fóton, explosões solares e o Sol de Alcione que está quase de frente para a Terra. Nós estamos quase de frente para o Sol central da galáxia. Todas essas energias vão se utilizar a Terra. Quem não estiver preparado, falaram assim, 30 anos atrás, vai levantar do computador e sair matando, vai levantar e sair se matando, vai agredir pai e mãe sem motivo aparente, vai enlouquecer, vai esfaquear, vai fazer... Gente que nunca roubou vai sair roubando, o pessoal Parece vai fazer loucuras. de zumbi, né? Parece... Exatamente, por não ter ancorado as energias súteis. E isso está acontecendo agora. Tá aí, para qualquer um ver. Você contando dessa mulher aí, para mim, pareceu muito isso. Um surto psicótico, mas utilizado pelo... Ela deu um surto, porque a mulher tocou nela. Essa negra me tocou. Simples assim. A mulher ficou assim, ó. Não sei, se de repente, sabe quando você vai falar alguma coisa e fulana e bota o dedo? Foi só isso. Absurdo, não sei como ela não quebraram ela na pancada dentro do trem. E uma outra entrou para defender e a outra deixa ela falar, ela tá maluca. Ela pirou, aí as guardas entraram e entra uma guarda negra. Meu Deus! Que ela queria deixar encostar nela. Tá lá no Facebook para qualquer um ver. Foi no Rio de Janeiro isso, Sônia Regina. Foi no Rio, eu compartilhei, botei essa, pirou. Foi no Rio de Janeiro. Então é o seguinte, gente, a gente já tem visto esse tipo de crise dentro do metrô, dentro do trem, dentro de qualquer coisa. Por exemplo, tem gente que não consegue ficar dentro do trem. Eu já encontrei gente que teve que sair do trem porque aquele multidão de pessoas juntas para a pessoa era insuportável, né? Então, energia que estava vibrando ali dentro. Trem, avião, tudo, né? Trem, avião, foi tudo. E aí ela começou a passar mal, ela suava, ela estava com câncer de vômito, ela disse que ela tinha a impressão de que ela ia morrer. A energia do ambiente, Márcia. Por isso que tem que fechar-se no azul. Então, o que ela fez? Ela teve que descer, o pessoal do metrô levou ela para fora, né? Fizeram lá, chamaram até a ambulância para ela falou, não vou para o hospital, isso vai passar. Não tem nada. E aí ela foi para o trabalho de ônibus, porque ela não consegue. E o ônibus também tem muita gente, só que o fato de ter multidões dentro do metrô é o que faz ela perder o equilíbrio da frequência que ela tem, né?
Então, é onde ela acaba passando muito mal. Então, gente, olha, a gente tem, falando de relacionamento, a gente tem amizade, todo tipo de relacionamento viável, a gente tem. Eu tenho jovens hoje em dia dentro da plataforma do YouTube falando que um tem ciúmes do outro, que finge ser amigo, mas que aquela amizade é tóxica também, porque na verdade a pessoa não queria ser bonzinho assim, afinal de contas, ela queria ter o que a outra tinha, né? Então, olha só o que patamar a gente chegou. Márcia, Oi? se eu chegar num lugar que tiver muita gente, eu sinto falta de ar. Não precisa nem chegar perto de mim. Eu tive lá fora na festinha, Eu olha que aqui o desmaio, ambiente é Sônia. tranquilo. Muita gente, muito barulho. Meia hora eu disse, gente, vamos embora, não estou aguentando. Música muito alta e muita gente. Só isso já me deu falta de ar. Eu vou ao Rio, 6 horas da manhã, desço no ônibus vazio, pego o trem vazio, né? Subo no meio do dia para pegar o trem vazio e pegar o ônibus daqui vazio. Se tiver cheio, eu fico sufocada, me falta ar. Ó, tem uma pergunta da Bel, falando por que as pessoas saudáveis estão ficando doentes? Olha, eu já atendi pessoas lá no grupo socorrista, gente, e foi engraçado, porque eu comentei disso hoje com uma pessoa que estava no Messenger comigo. A pergunta é, Kátia, boa noite, querida. Na sua opinião, por que pessoas saudáveis estão ficando doentes? Então, a minha experiência com isso, pela empatia, muitas pessoas também ficam doentes, por amor, sabe? Para dividir a dor do outro, pode acontecer também. Eu tive um casal que eu estava atendendo no grupo socorrista, onde eu sou voluntária, e o marido apresentou, ele ia fazer uma cirurgia espiritual de câncer na pleura. E a esposa desse senhor, ela também estava com câncer na pleura. Gente, um casal, debaixo do mesmo teto, com câncer no mesmo... Gente, não... Estavam sufocados de energia deletéria. Entendeu? Então, nós estamos adoecendo também pela energia. O empata, o esponja, ele acaba adoecendo muito pela energia absorvida do outro. E aí, uma das nossas tarefas, que eu acho importante, isso com relação à energia negativa e a relações tóxicas também, porque nós estamos fazendo uma troca energética e aí, no caso da energia tóxica, nossa, engasguei feio aqui agora, tóxica, nós estamos absorvendo a energia do outro também. Então, o tempo inteiro, né? O básico do básico do básico é aprender a usar técnicas energéticas para a sua própria defesa. A hora que você faz isso e que você aprende a criar defesas energéticas, aqueles que estão pendurados na sua energia, principalmente quem tem uma energia ectoplásmica, quem tem uma energia empata, ela começa a cortar esses laços com essas pessoas e aí você começa a não ter o peso energético do outro. A sua energia fica mais sutil. E aí você começa a perceber coisas que você não percebia antes. Você precisa começar a tratar do seu, você olhar para você, Bel. Uma das coisas é essa, é a gente se cuidar. E quem estiver com a gente, ou ela acompanha, ou ela vai ser afastada. Não tem por onde. Eu tenho dito, e as pessoas às vezes não fazem a ligação. Eu digo assim, pensa num lago. Um lago tranquilo, você joga uma pedra lá no meio, e ele vai fazer círculos concêntricos até a margem. Se você jogar 500 pedras ao mesmo tempo, todas vão fazer seu círculo, as círculos vão interpenetrar uns nos outros, sem que um desmanche os outros, e todos vão abrir da onde estão até a margem. Ou seja, todo mundo interfere na energia de todo mundo à sua volta. Falo do lago, falo do aquário, em que o peixinho número 1 arrota, o número 2 dá um pum, o número 3 faz o número 2, o número 4 vomita, e os outros que estão lá são obrigados a beber aquela água porque não tem como sair dali.
Nós somos o lago, nós somos o aquário. Nós estamos presos dentro da estratosfera. A vibração do meu vizinho chega na minha casa, o lixo mental do meu amigo chega na minha casa, o ódio da pessoa lá da esquina que vibrou, que bateu na mulher, ou a mulher que bateu no marido, ou que massacrou o filho, a energia chega na minha casa. Ou eu aprendo a isolar minha casa dessa energia e aprendo a me cuidar, ou eu vou ser bombardeada 24 horas por dia de energia negativa. E as pessoas às vezes não fazem essa ligação. Essa é a empatia, né? Você tem essa facilidade, tem que aprender a se fechar. E a você se proteger, né? Ensina aí pra gente. A se proteger, realmente. Essa é a tarefa do empata, essa é a tarefa que a gente tá tentando passar aqui, é se blindar mesmo. Se blindar, é fechar o guarda-chuva, fazer o escudo energético em cima de nós mesmos. Ah, mas como fazer isso? Trabalho energético. Eu aprendi com a cura prânica, eu aprendi com conscienciologia, existe a técnica óbvia. Até trazer uma informação aqui para quem for de São Paulo ou procurar nos grupos aí no próprio Google, procura ASSIPI, ASSIPI. Eles têm um trabalho, aqui em São Paulo é quinta e sexta-feira. Eles fazem um trabalho de estado vibracional. Eles fazem um trabalho energético durante, acho que é das 19h30 às 22 horas. E é um trabalho gratuito. Qualquer um pode chegar lá, se inscrever ou ligar para pegar a informação e ir até lá participar. Eu acho que é uma forma de aprender como lidar com energias. Vai lá, se limpa e depois aprende a se defender sozinho, aprende né? a se defender, exato. Então, não é uma coisa que tem custo ou... né? Vai lá aprender. Sabe como é que eu aprendi? Me fechando num ovo azul. Que o azul queima a minha alma. Eu vibro um azul de neon, fecho tudo, limpo tudo e mentalizo e vou e volto com aquele azul de neon. Eu, às vezes... Mas, Sônia, você estava falando do aquário, do lago. Nós estamos vivendo dentro de prédios, dentro de apartamentos, e a energia de cada um, a egrégora de cada um. Todo mundo tem o quarto, você vai dormir, as auras se tocam durante o sono físico, está um em cima do outro, um abaixo, e aí quem tem a melhor energia vai se protegendo. Por isso, a tarefa do século agora é a gente aprender a mexer com energia, aprender a ter defesas energéticas. Exato. Verdade. Você não aprende a se defender, você é bombardeado o tempo inteiro. Você está na rua andando, você está captando tudo, rastro. Exato, Sônia. E aí, quando chega em casa, o que acontece? Você está esgotado, fisicamente, energeticamente. E aí você precisa deitar, dormir. E nós temos o banho, né? O banho normal é uma coisa diária que a gente faz que auxilia esse trabalho energético. Ele limpa o corpo físico, mas ele também dá uma limpeza na parte energética. Mas às vezes não mas se botar um salzinho, né? Pode um alecrim, um salzinho. Mas tem uma pergunta aqui que a Tânia Regina deixou, que ela fala assim, fiquei viúva e os meus filhos exercem controle sobre mim como o pai fazia. Qual a solução? Você deixou, chuta o balde. Chuta o balde, desce o borel, a formiga e o salgueiro. A gente diz aqui no Rio de Janeiro, quando a gente chuta o balde, que dá os bregues em todo mundo, a gente diz assim, desci o borel, a formiga e o salgueiro, ou seja, desce o morro, solta os cachorros em cima de todo mundo e diz, eu mando em mim, a partir de hoje ninguém manda mais. Teu pai não está mais vivo. Acabou. É impor limites, né? É impor limites. Simples só assim. A gente, não tem outra alternativa. Às vezes a gente quer o cuidado também. Quem que fez essa pergunta, Márcia? A Tânia Regina. Tânia. É assim, às vezes a gente gosta desse carinho porque a gente quer ser cuidada, né? Até que se torna uma coisa abusiva também.
E aí os tem um filhos carinho que começam... não é carinho, é controle. É um controle. E aí os filhos querem fazer o que o pai fazia, mas espera lá. A gente Teu precisa pai me aprender. sufocava, vocês não vão me sufocar, não. Ponto. Não é assim? Ué. E a gente pôr limites mesmo, de, olha, Verdade. para lá, que aqui quem manda sou eu. Claro. Se a gente entrar na condição de coitadinho, de vítima, eu fiquei sozinha, eu não estou mais casada, eu estou viúva, eu separei, eu seja lá o que for. Desculpa, mas né, a gente tem que impor os limites e falar, olha, eu vou reaprender a viver. Se ela ficou muito fragilizada com a perda do marido, os filhos vieram e aconchegaram. Peraí, mas já acabou, chega. Porque tem mulher passou. Que não sabe viver sozinha. Se ela não trabalhou fora e o marido cuidou a vida inteira, ela normalmente ele assume quase que tudo e ela fica só como dona de casa. Não sei se é o caso dela. Quando ele morre, a pessoa fica meio sem chão. Mas tem um tempo, acabou, né? Acabou o tempo agora eu vou dar licença. Luto, né? Vou tomar conta da minha vida agora, vocês agora não precisam mais me cercar tanto. Tem que começar a abrir E aí, às vezes, Sônia, é um renascer. Às vezes a perda... Ontem eu atendi uma senhora que foi uma coisa linda, assim, essa senhora tinha uma energia, mas tão maravilhosa, que eu falei, o que a senhora está fazendo aqui? Porque a energia dela era tão boa. Mas ela falou, eu vim tratar meus ouvidos e não sei o quê, mas ela tinha acabado de perder o marido, assim, 5 meses, ainda está numa fase de luto, mas é uma fase de reaprender. Ela foi casada por 65 anos. Nossa! Então, é uma vida inteira. De repente, você se vê sozinha, num relacionamento de 65 anos, você para e fala assim, puxa, e agora? O que eu gosto? Fica meio capenga, né? Acostumado a dividir tudo. Os filhos não vão suprir essa necessidade. Por mais que queiram, a presença do marido, ela não vai ser suprida de forma alguma por nenhum filho. Ela vai ter que reaprender. O que ela tinha no ouvido? Ela tinha uma perda auditiva. Aí eu fiz um tratamento com a cura prânica nela. Eu falei, me dá licença de eu aplicar, e depois, na sexta-feira, ela ia fazer a cirurgia espiritual. E ela já tinha melhorado. Ela estava com a vista turva e a audição. E ela já tinha melhorado. Ela não estava querendo ver nem ouvir nada que não fosse do relacionamento que ela havia acabado de perder. Era uma forma de protesto. Aí eu trabalhei muito o chakra, né? Eu trabalhei muito o chakra cardíaco dela, ampliando um pouco essa para aceitar mesmo a morte. Mas ela tinha uma visão espiritualista, então tudo bem, ela entendia isso. Mas é o processo de luto natural de quem perde alguém que ama, com quem vive há 65 anos, e reaprender a viver. Porque, assim, a separação, o luto, seja lá o que for, a separação em si é você entrar em contato com você mesmo e começar a reaprender a olhar para a sua vida e falar assim, o que eu gosto? O que eu quero? Não é mais nós. É o que eu quero. No relacionamento é nós, né? O que eu quero. Então, é um reaprender mesmo. O que eu gosto de ouvir? Que música eu gosto? O que eu gosto de assistir? Porque, principalmente as mulheres, elas relevam muito em função do marido. Elas relevam muito em função dos filhos. Ela meio que se anula. Eu não sei se a mulher atual está fazendo isso, mas a nossa geração, a geração mais antiga, ela abriu muito mão para os outros. E a pessoa é empática, talvez ela faça muito isso, né? Ela entrega para o outro ficar bem, mas ela nem se preocupa com ela. O que ela gosta? O que ela quer? Sabe o que é ruim disso? Quando depois você fica sozinha há muito tempo, que você ganha o seu poder e que você pode dizer assim, eu gosto disso, eu quero isso. Quando você toma você nunca total mais controle... vive com ninguém. Tu não quer mais, exatamente. Não consegue mais, a não ser que a pessoa seja aquela pessoa que saiba dividir exatamente, respeitar totalmente a tua forma de ser, de pensar. Eu tenho uma pergunta para vocês duas, que é o seguinte, ó. Uma informação pergunta para a Sônia e Kátia. Já criaram uma esfera energética ao seu redor e foram expandindo? E de que cores diferentes, como azul e rosa?
Pode responder aí, Sônia. Não, eu não entendi a pergunta. Já criaram o quê? Ele está perguntando se vocês já criaram alguma esfera energética através do seu redor, por exemplo, tá? Sim, eu vivo rodeada de azul. É um ovoide azul. Sim. Quando não é azul, é verde. Ou quando não é verde, é rosa. Normalmente eu faço a oscilação e às vezes eu sarapinto. Ou seja, eu misturo. Eu mentalizo esse azul de neon, porque mentalizo ele limpando miasmas, depois eu mentalizo o verde, que é o verde que mantém o corpo físico, né? Saudável, e depois mentalizo o rosa, que simboliza o amor, né? Porque o coração, chakra cardíaco, vibra no rosa ou no verde. E aí eu mentalizo a mistura dos dois, porque eu sou assim, tô tantos anos sozinha, eu tô meio sensível, né? Não muito amorosa, então eu tento expandir esse amor, que eu tenho esse amor pelas plantas, pelas pessoas, mas assim, pessoal, eu sou meia... A gente apoia tanto que fica meio estranho, né? Dá calo, né? E o coração é a última coisa que a gente entrega, bota razão, analisa, vê, já vi que não vai dar, nem põe o coração na brincadeira. Já com os outros, pessoas para ajudar, porque o coração amolece. Tá com os animais, com as plantas, o coração amolece. E quando trata de relacionamento, aí vai a razão na frente, a análise na frente, e não vai dar certo. E você já está saindo de banda. Quando você se deixa levar pela razão, quando você se deixa levar pela emoção, aí você acaba quebrando a cara, mas faz parte. Mas depende do quanto você apanhou, né, Márcia? Se tu apanhou muito, tu bota a razão na frente, não tem como. Tem gente que já apanhou tanto na vida e que ainda continua apanhando, persiste. Eu aprendi. Que não eu apanhei muito e aprendi, eu falei, chega, e se eu apanhar de novo é burrice. Agora eu tô com feeling, sabe, Kátia? Então, eu bato o olho. Saí a rabuda. Já tô fora e já tô saindo. Antes de comer, mas a gente nem vai começar. Eu falei, não, meu filho, tu bebe muito. Não, tu vive no meio da bagunça e tô fora. Eu quero uma pessoa zen, mas o que é isso? Tu não sabe o que é isso, então nem serve pra mim. A energia não bate daí, né, Sônia? A energia não... não dá. Quando a energia não bate... Tem uma outra Hoje uma pessoa perguntou, deixa eu só responder essa, Márcia, e falar até uma situação hoje. Quando você expande a sua energia, isso eu aprendi num curso agora, no final de semana retrasado, eu fiz um curso de ectoplasmia, de novo, eu sempre estou buscando esses assuntos, que a gente fez uma exteriorização de energia muito grande. Então, você expande para o ambiente, você pode expandir. Eu não visualizo cores aí, as cores eu uso, como a Sônia falou das cores, né? Eu uso as cores na cura prânica, para tratamento dos chakras, quando eu entro na energia da pessoa. Não, é uma energia mais de limpeza e de... Tem técnica para isso e eu uso isso na cura prânica. Para cada doença é uma cor, para cada coisa é uma técnica. Mas quando eu sinto que a energia no ambiente ela não está muito boa, eu procuro expandir a minha energia para aquele ambiente. E isso eles fizeram essa técnica nesse curso de ectoplasmia. A gente ficou 3 horas fazendo exercícios, expandindo a energia e depois trazendo essa energia para a nossa psicosfera para entender o que estava acontecendo com cada pessoa. Então, foi bem interessante porque você consegue, às vezes, se distanciar do problema. Ou você avaliar para ver se você consegue continuar naquele ambiente, ou às vezes você não dá conta do recado. Às vezes, essa expansão de energia, você traz para você uma informação que, você não vai conseguir dar conta do recado. Então, você vaza daquele local. Agora, quando você dá conta, você contribui para aquele ambiente, você pode auxiliar com essa tarefa de expandir energia. É por aí mais ou menos que eu faço. Eu mentalizo, me fecho e mentalizo a doar só aquilo que é necessário doar, não me esgotar. Não doar, Exato. doar, a gente aprende a doar
um quantum, mas se manter em equilíbrio. O que eu falo, por exemplo, você chegar num hospital, eu vou doar energia até me esgotar. Não. Sai dali numa maca. Naturalmente, quando você é espiritualista, você já tem uma energia diferenciada, vamos dizer assim. Uhum. Você cuida, você está pensando na espiritualidade na totalidade, você acorda pensando nisso e vai dormir pensando nisso. Não é que não é uma coisa que você tem que fazer força para entender, para estudar, para aprender. Natural. É natural, você respira. Então, a tua energia é diferenciada. É normal que você entre no hospital e seja drenado energeticamente. Só que quando você tem essa consciência de que você está doando, você sabe onde você vai buscar a energia imanente. E você se recompõe. A Sônia, ela se recompõe das plantas dela. Ela busca na terra. Canalizo a mata, a terra, exatamente. Faço você pode, a ponte. Para quem está aí e não está entendendo muito, às vezes não tem a terra próxima, não tem a sustentação que precisa, a própria mentalização de algum lugar que te remeta, né, para um pôr do sol, para um lugar com um lago maravilhoso que tem uma energia positiva, você traz aquela energia para você e você se reabastece só de pensar nela. O mar, a cachoeira, é fácil, né? Você traz. Quando você está dentro desse processo, você consegue se reabastecer. Então, doar é uma tarefa diária. Normal, natural. E aí faz bem. As pessoas que estão em hospitais, por exemplo, elas são debilitadas. Elas têm problema. São os familiares que não estão preparados. É uma série de problemas ali. É um portal de pessoas morrendo, passando de dimensão, e outras que estão chegando. Então, tem a egrégora também dos amparadores que estão ali para sustentar médicos, todos aqueles que estão necessitados. Então, existe um lado positivo também de um hospital. Então, a gente tem que aprender a se conectar. O que não pode é entrar num hospital, num cemitério, totalmente desavisado, Exato, né? exato. Principalmente quem absorve demais energia, e ficar perdido. Entrar na comoção de um cemitério, por exemplo. Se tem que ir, se o social dá para fazer essa conexão em casa antes de chegar no hospital, né? Você já vai ao hospital, você já senta, já entra em contato com o pessoal da natureza, do mar, da cachoeira, do lago, da floresta, já vai pronta para lá. Chega lá, se liga com a turma de lá e vai doar e vai voltar bem. E não entra na questão energética das pessoas que estão sofrendo. Exato. Eu acho que isso é você estar presente no momento presente. O que eu estou fazendo aqui, né, Sônia? O que eu quero fazer aqui? Eu estou aqui para doar. Então, pronto, doe a sua energia. Faça o papel, mas esteja consciente. Não entra na onda da tristeza, da angústia, da perda, da doença, senão você se lasca inteiro e vai sair na maca junto com os outros. Então, é bom a gente entrar atento, não... Sem emocionalizar, né? Exatamente. Mas por isso que é bom quando a gente vai em cemitério e em hospital, que falam para a gente tampar o umbigo, porque é ali que sai a sua energia, para que não suguem, né? Uma coisa é você doar e outra coisa é outra pessoa tentar te sugar, porque exato. Né? Então, isso faz parte. Para mim, tampar o umbigo nunca funcionou, mas não pode tampar o umbigo e dirigir, né? Você tem que tampar na porta do cemitério e abrir quando sair de lá. Você não pode dirigir com ele tampado. Onde você vai entrar? Um dia eu entrei no cemitério, vou contar essa história para vocês. Eu entrei no cemitério com um orgonite pequeno aqui, bem no meio do seio. Esse orgonite voou, saiu daqui, caiu no meio do povo. Eu falei, Jesus, que situação! Entendeu? Aí você é assim, macumbeira! Eu fui tentando me proteger, o orgonite voou. Tampar um bico, para mim, não funciona. Essas coisas acontecem mesmo.
Ó, o Fernando Afonso está perguntando o seguinte: como saber se você criou uma esfera energética quando não se enxerga nada acordado? Tá? Exemplo, Ah, meu Deus. peraí, deixa eu terminar. Exemplo, eu mentalizo, mas aí como saber se eu criei ou não? Se ficou forte? Porque eu não vejo como. Mas nem sempre eu vejo também. Mas eu sei que eu sou um ser energético e que eu crio com o pensamento. Se eu crio saúde e doença, eu crio tudo que eu penso. Então, se eu penso no azul, em volta de mim ele está aqui. Se eu penso no verde, ele está aqui. Se eu penso na mata, eu sei que uma mata é verde. O verde vai vir na minha cabeça. Eu vou dizer, esse verde está no meu entorno. Acabou, ele está. Se você pensou, você materializou. Porque os nossos pensamentos, para o pessoal que está na outra dimensão, é como se fosse uma tela de cinema. Tudo que você pensa, tudinho, aparece como se fosse uma tela de cinema para o pessoal da outra dimensão. Então, automaticamente, quando você pensa no azul, no verde, no amarelo, vai aparecer, vai estar em torno de você, mesmo que você não veja. Por isso, se tiver projetos, não pense, não fale. Fica quietinho. Mentalizou, materializou. Mas é assim, olha, para mim, eu penso, eu gosto muito de exercitar. Eu não vejo também, mas eu sinto. Então, por exemplo, nos exercícios que eu faço, Sônia, eu procuro sentir a energia expandindo, eu sinto realmente a energia caminhando da cabeça aos pés, eu sinto a absorção e sinto a exteriorização, eu sinto a energia saindo e entrando. Então, quando você passa a praticar a energia, você começa a sentir determinado. Você começa a sentir realmente. Então, às vezes, nas costas, eu começo a sentir que tem alguma coisa saindo de mim. Eu começo a praticar o estado vibracional. Eu faço a mobilização para cima e para baixo, como forma de neutralizar aquela absorção. Agora, aquela saída, né? Aquela saída, porque é uma intrusão. Ela está acontecendo alguma coisa que... Sabe que me acontece muito, Kátia? Às vezes eu estou tentando meditar, porque é difícil para mim, que sou hiperativa, né? Aí eu estou lá quietinha, eu sinto tocar na minha mão, o chakra da mão em movimento. Eu sinto como se estivesse passando a mão assim, ó, nas minhas mãos. O chakra das mãos em movimento. Eu sinto o meu campo energético como se ele tivesse, como se ele respirasse. Do chakra frontal, laringe, eu sinto. Principalmente com o tempo, quando eu vou dormir, você começa a sentir, você vai mentalizando. Um dia você sente. Se eu pensar na mata, eu vejo um verde na minha frente. Se eu pensar no céu, na terra, eu vejo uma bola azul. Você cria agentes facilitadores, né? Você visualiza, e aí você traz aquele azul para você. Mesmo que você não veja ele entrar, você visualizou o azul e você traz ele. Você sabe que a tua vontade é capaz de trazer para você. É um exercício, com o tempo você sente a energia entrar, você arrepia, né? É exercício diário, né? Tem que praticar sempre, para poder limpar. É como se você mexesse numa piscina de lama, vamos dizer. Você começa a mexer energeticamente, você começa a tirar as camadas mais densas. Quando isso fica mais fluidificado, você consegue sentir a energia. Você limpa primeiro. No começo, você não sente absolutamente nada. Quando eu falava nessa tal de mobilização de energia, eu falava, imagina, não sentia nada. Quando eu entrei na cura prânica, que foi fazer alguma movimentação energética no chakra, eu senti como se fosse tocada fisicamente. E não era, não estava tocada. É bom, não é? Quando a gente sente como se foi tocada, é bom. Porque você tem a proteção, você sabe que se alguém te acessar, agora, quando você começa a sentir energia, você não tem uma forma de brecar o principal, o pensamento. Às vezes o acesso intrusivo, ele começa pelo nosso pensamento, ele começa a infiltrar de forma que você nem percebe que existe aquele intruso entrando no seu pensamento. E aí você
vai permitindo, vai deixando essa onda energética entrar e aí a coisa fica pior. Você começa, aí entra tristeza, entra angústia, entra tentativas de suicídio, que às vezes acontece por influência espiritual também. Eu acredito que exista essa intrusão e está muito forte isso acontecendo. Por causa da vigilância da gente, né? Exato. Mas quem abriu essa porta, a princípio, fomos nós mesmos. Deixamos, né, a coisa acontecer, nós deixamos o pensamento entrar, porque a gente pode evitar. Como que eu evito o pensamento? Resolvendo a história que está vindo na minha cabeça. Se ela está batendo ali, por que está batendo? Eu estou mal resolvida com essa situação, eu preciso resolver. O que está acontecendo que está me deixando inquieta? Então, perceber e resolver. Se tem um caso de inimizade, vai tentar resolver, porque o obsessor vai tentar entrar por esse caminho, ele vai tentar entrar pelo lado de pensamentos, e aí a coisa fica pior, se a gente não der a devida atenção. Por isso tem as depressões, por isso tem... E eu estou falando assim de carteirinha. Eu passei por um sistema, por uma situação de assédio há pouco tempo e não foi fácil. Mas eu deixei entrar. Eles têm uma inteligência... A gente dá um mole, né? Eles têm uma inteligência de acesso... por mais que a gente não queira demonstrar o que está acontecendo com a gente, eles sabem lá no íntimo da gente o que está se passando. E aí eles entram... Estava de um ponto fraco, né? Belisca certinho, Exato. E a gente, se não tiver uma fortaleza, por isso que a gente precisa ter o lado espiritual muito forte, porque nessa hora nem amparador consegue chegar, porque a gente fica mais denso com os pensamentos negativos, com a mágoa, com a tristeza, com a angústia. Tudo isso nos coloca mais para baixo. E aí é onde eles têm mais acesso. Eles conseguem manipular essa energia. Deixa a gente mais viável para essas energias, né? A gente fica mais viscoso. A gente abre portas, né, Kátia? A gente abre portas para tudo isso. E aí vai criando pensamentos, coisas... Aí ele vai falar, não, você tem que ver isso. Sempre vai ter. Por isso que o mestre mandou orar e vigiar, minha filha. Pois tem uma pergunta aqui do Rafael para vocês, é o seguinte, eu tenho uma lembrança de um sonho onde aparentemente eu estou preso com os braços abertos e uma energia forte parecida com eletricidade está sendo emanada sobre mim e eu não estou gostando. Que tipo de energia seria essa? Olha, pelo que ele está falando, sonho aparente, eu estou preso com os braços abertos e uma energia forte parecida com eletricidade. Se você não entender de energia, Rafael, você pode estar sentindo a sua própria energia. Porque a nossa energia, ela tem uma coisa energética mesmo, uma coisa elétrica, que eu costumo dizer que parece aqueles aparelhinhos de TENS. Quando a gente não desconhece isso, a gente acha que é um ser do outro mundo que está nos atacando, e muitas vezes não é nada disso. Às vezes é a nossa própria energia que está principalmente entre dormir e acordar, essa energia ela se acopla. E nesse acoplar você sente a energia, é uma descarga elétrica mesmo, e não é de ninguém, é nossa. É a entrada e saída do nosso corpo físico. Nós temos o corpo espiritual e o corpo energético que nos liga ao corpo físico. Quando a gente está saindo, e muitas vezes tem gente que ouve aqueles sons intracranianos, que parece, eu já ouvi umas duas ou três vezes, parece, meu Deus. Parece som de vidro. E no meu canal eu até coloquei que som é esse, parece som intracraniano, mas parece que entrou um helicóptero dentro do seu quarto. Horrível, mas é aqui dentro. E aí isso na verdade nada mais é do que essa energia toda, que ela se concentra numa só região, que é aqui na região da nuca, que é o nosso... quando a gente vai sair, a gente fica com um cordão de prata ligado. Mas até sair nesse cordão de prata,
todo esse processo elétrico, ele acontece no nosso corpo mesmo. Tem uma vibração, Tem a vibração, tem todos os ligamentos, filamentos de corpo físico com corpo espiritual. Quando a gente morre, isso tudo é cortado. Tudo isso é desligado, mas enquanto isso, e é elétrico, parece uma descarga elétrica mesmo. Quanto a sentir-se preso, essa prisão que você sente é o momento da descoincidência do corpo físico para o corpo espiritual, esse desencaixe, e que você está acordado, você ainda não dormiu. Lúcido, o corpo está relaxado, mas a consciência ainda está vigil. Aí você tem a sensação de que te afundaram na cama, ou de que te amarraram e que te prenderam, e que você quer se mexer e não consegue. O pessoal costuma chamar no interior de prendedeira. Eu quero me mexer e não posso, eu estou acordada, eu quero me mexer e não posso. E aí você vê um vulto acima de você e se assusta, porque você ainda está ligada ao corpo, está vendo o seu corpo espiritual expandindo para sair. E por medo, às vezes, você o puxa e toma aquele pulo na cama, né? E às vezes ele sai e aí depois você para de se sentir preso. Mas também pode ser que você esteja aí frequentando algum ambiente que estão te segurando lá. Você tem que, antes de dormir, pede ao seu amparador, né, que te oriente durante o desdobramento do sono, para que você vá para locais onde você possa aprender, para que você vá para locais onde você possa trabalhar, para que você vá para locais onde você possa se tratar, né, para sutilizar suas energias e não ter o medo, porque o zumbido que dá os barulhos na cabeça são absurdamente altos. E aí você quer se mexer e não pode, é nesse momento em que está havendo a descoincidência do físico com o espiritual, e às vezes você se sente preso, amarrado, querendo se mexer e não pode. Para de brigar, relaxa, pede um amigo espiritual ajuda, se expanda, abra os olhos e segue o caminho. Mas não saia nunca consciente do corpo sem pedir ajuda ou orientação de um amparador, para que você não seja enganado na espiritualidade, que a gente é cego, surdo e mudo do outro lado, né? Não tem muita consciência, e para não cair na mão, né, de algum ser negativo, é melhor que você sempre, ao deitar, ainda que eu esqueça meu amigo espiritual, todas as noites, quando eu for me desdobrar no sono, que você possa enviar um amparador para que eu saia para trabalho, para estudo, para tratamento, enfim, que eu seja útil durante o desdobramento do sono. O dia que eu esquecer de pedir, o nosso trato está feito. Aí esse contrato eu já fiz. Que às vezes eu esqueço. Eu vou agradecer pela comida, pela roupa, pelo calçado, pelos amigos e esqueço do trato. Mas o trato já está feito, o contrato já está feito. Não vou sair sozinha, porque eu já saí sozinha e já me lasquei, tá? Então, nunca mais eu quero sair sozinha. Sônia Regina já sabe. A Angélica está perguntando o seguinte: por que os números de suicídios estão aumentando tanto entre os jovens nos últimos anos? E aí, gente? As pessoas não estão aguentando as energias, não estão ancorando as energias. Está tendo muita desestrutura, né? Eu acho assim, os pais, a gente tem a ver com a imaturidade espiritual das pessoas que encarnaram de uma época para cá. Você vê que as crianças, elas estão se cuidando praticamente sozinhas, elas estão sem pais. Os pais estão tendo que trabalhar, os pais estão tendo que... E não é só pais, não, avós. Hoje, dessa geração, eles estão ficando sem pais e sem avós. Então, eles estão se cuidando sozinhos. Eles estão vindo com uma maturidade de criar todo um processo financeiro, de trabalhar, de ganhar dinheiro. Só que o emocional, no emocional o bicho está pegando. No espiritual, o bicho está pegando. E se você não tem uma estrutura espiritual para um momento de tristeza, para um momento de angústia, você sucumbe mesmo. Aí, no momento de tristeza profunda, você não consegue, você não tem um amparo, porque os pais não estão maduros para dar esse amparo, porque eles tentam só financeiramente abastecer os filhos, mas o emocional não está sendo suprido.
E aí as crianças estão ficando perdidas. Aí você entra com aquela coisa que acontece pela internet. Eu acho que a gente vai ter que rever também a internet. Ela está num processo de mudanças. Eu acho que a gente tem que rever muita coisa. As pessoas estão ficando solitárias por uma rede social. Você tem Onliners. você Estão tem tudo ficando para aprender. onliners. Só que as pessoas estão ausentes umas das outras. E aí entra o emocional, a solidão, entra um processo também muito forte de assédio. Você sabe que a internet, eu falei, outro dia eu estava falando para as pessoas, falei, gente, as pessoas estão trocando a vida real, o presente, o agora, porque gente precisa de gente. As pessoas elas não são muitas vezes o que elas parecem ser na internet, né? Não há todas, eu não estou generalizando, mas a maioria delas procuram algo que há muitas vezes ela acha que você tem para ela, ou você acha que tem para você, que aquilo não é real. Porque quando acabam se encontrando, vou falar para vocês que eu fiz uma pesquisa... Decepciona! Um tempo atrás eu fiz uma pesquisa e fui no chat do bom, no chat do UOL, no chat de não sei de onde, no chat de que vocês possam imaginar de bate-papo que exista dentro da internet. As pessoas sempre estão procurando a mesma coisa, só que elas não sabem realmente o que elas querem. Elas vão lá, machucam pessoas, daqui a pouco elas vão lá, gostam de outra pessoa aí, sabe? E de repente se encontram, por exemplo, ela olha a pessoa não é aquilo que ela imaginou. Aquela energia que a pessoa transmite para ela é uma coisa no meio da internet. E quando ela encontra a pessoa da real, é totalmente diferente. E aí olha só, Márcia, a internet te aproxima das pessoas estranhas e te afasta dos seus afetos. Exato. Eu vi, na casa do meu filho teve uma festa, chegou um casal de amigo dele, ele apresentou a todo mundo, o marido e a esposa. Apresentou a todo mundo, os dois saíram, falaram com todo mundo, se encostaram na sacada assim, que tem um terraço, na sacada, o marido com um telefone, a mulher de frente para ele com outro telefone, e ficaram ali, não comeram, não beberam, ficaram mais de 3 horas. Eu fiquei observando os dois. De vez em quando ela olhava para ele e ria, ela mandava mensagem para ele. Ele estava a menos de 2 metros do outro. Ela mandava mensagem, ele olhava para ela, ria e respondia. Estavam conversando pela internet. Então, o tete a tete, a troca de energia que é necessária entre amigos, entre parentes, não está existindo mais. As pessoas sentam na mesa para almoçar, pai, mãe, filho, e todo mundo com o telefone na mão. Então, não dá atenção. Outro dia, mostrou ali no Facebook, o moço está falando com o rapaz, ele passou a mão no telefone, pá, no chão e quebrou. Olha o que você fez. Aí o cara entra e diz assim, sim, é permitido sim você quebrar o telefone de quem não te dá atenção, porque isso é uma falta de respeito. Gente, você está conversando e a pessoa está assim, tá me ouvindo? Isso virou uma porque doença, também né? pai e mãe deixa na mão de criança muito nova. Aí, o telefone não põe tempo, não põe hora, não tem limite. Então vive onliners 24 horas por dia, plugado na rede, mas no afeto ele está vazio. Não tem ligação com ninguém. Ele é dentro da casa dele, ele entra, sai, come, bebe, dorme. Sai, bom dia, nem dá bom dia, boa tarde a pai e mãe, nada. Entra por isso e sai, que o emocional está triturado, né, Sônia? Japão estão se matando, os jovens, gente. Os jovens japoneses e coreanos estão se matando. Porque fica vazio de energia. Precisa da energia do outro. Precisa. Esse é um processo que a gente vai precisar rever e, né, reaprender a utilizar. É um processo bacana, é importante. Nós estamos aqui falando ao vivo. Ele tem um papel fundamental para o mundo inteiro. Tem um papel importantíssimo, mas a gente tem que saber limitar e dosar isso. Né? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém, minha filha. Mas tudo tem outra coisa. Tudo tem um limite, né, Kátia? As pessoas precisam enxergar esse limite. Pode falar. Deixa eu só concluir, sabe, Márcia? Eu acho que isso criou uma prisão
uma prisão que nós estamos vivendo dentro dela. Cada um vai buscar dentro daquilo que gosta. Então, qual é o meu querer dentro da internet? Se é um romance, se é uma amizade, se é espiritualidade, cada um vai dar o comando que quer. Então, a gente vai buscar aquilo que tem dentro da gente, aquilo que falta na gente. Você viver um romance dentro da internet pode ser positivo, mas desde que ele saia da internet e vá para o real, desde que haja troca energética. Como a Sônia estava falando, se não existe a troca energética, isso morre, isso vira apenas uma fantasia. Você cria uma cadeia para você mesmo, porque você não vive o hoje, você está vivendo um romance que você está projetando que ele é maravilhoso, mas não existe a troca energética. Você está colocando... Gente, vocês viram o que está acontecendo somente na Europa? Estão querendo botar lei para a pessoa casar com bicho, para casar com boneca inflável. Como assim? Porque as pessoas não estão conseguindo mais se relacionar. No Japão, na Coreia, os jovens não estão conseguindo se aproximar dos outros para se relacionar. Hoje você vê os casais aqui mesmo no Brasil, no restaurante, sentado, almoçando ou jantando, todos os dois no celular, não conversa, não troca energia. Essa energia faz falta, gente. E aí você entra num vazio existencial que a vida perde sentido. Você tem que usar a tecnologia. Ela é boa? Ela é boa. Eu jogo lá na internet, ali, ó, na televisão, eu fico horas vendo construção, coisas de horta, como é que planta isso, como é que planta aquilo, como é que enxerta, como é que faz artesanato, tudo. Mas eu largo o celular e vou lá mexer com a natureza, e vou caminhar na mata, e vou comprar muda, e vou mexer com os bichos. Você tem que ter o seu tempo, relacionar com as pessoas, conversar com as pessoas. Se você fica só no online, é um relacionamento vazio de energia, que não complementa o que o humano precisa. Troca energética para manter o equilíbrio. O isolamento não é o ideal. O isolamento também causa a obsessão também. Então, a importância, nós estamos aqui para... na verdade, o que eu tenho falado para as pessoas é o seguinte: a gente está num momento denso. Tem algumas pessoas que até brigaram aí comigo, falando assim, você está falando de obsessores. Eu falei, gente, é o que mais tem neste momento agora. Que é verdade. Então, não tem como a gente não falar isso, sabe por quê? Porque a gente enxerga isso em qualquer lugar, Kátia. Em todos os lugares que você vai sentir essa energia, andando na rua, pegando ônibus, indo de metrô, indo de carro. Quando você desce do carro, você vai no shopping, você vai sentir que as pessoas estão dessa forma. As pessoas estão, assim, alienadas muitas vezes, e você passa pelas pessoas, a pessoa fica olhando assim, tipo, se afasta de você. Por quê? Porque o obsessor conhece uma pessoa que conhece ele. Entende? Então, essa energia, ela existe, gente, e ela está muito forte nesse momento, entende? Então, as pessoas estão abrindo porta para tudo isso acontecer, só que quando a gente... Mas talvez, Márcia, até por causa dessa situação de inutilização do ser pelo celular, por não estar presente, você não está presente no momento presente, você está sempre com um celular na mão, falando com alguém que está distante, e você não está vivendo o momento presente. O nosso presente está sendo roubado. Gente, não é muito sério isso. Não é uma questão só de o que nós estamos vivendo agora, mas o nosso presente está sendo roubado. Essas crianças, elas não estão mais presentes com a família. Esses jovens não estão mais presentes com o pai, com mãe, com amigos. Eles estão ausentes do momento presente. E isso está causando esse infortúnio, está causando essa obsessão, está tendo maior acesso a essas crianças, a esses jovens. Mas eu acho que isso também vai ser revisto, né? Daqui a pouco a gente vai perceber que fizemos um mal, nós começamos esse mal, nos
acabamos ficando viciados nessa condição aí Gente, o mal não está na internet, Tá o em mal não nós. está no dinheiro, Não, o mas mal está no mau uso. Na verdade, o mal está em todo lugar, mas porque o ser mau humano não uso. sabe usar ele, né? O ser humano não sabe usar ele. As pessoas que conhecem os YouTubers da vida, nesta plataforma na qual a gente está fazendo agora esse Hangout ao vivo, sabe que tem o Whindersson, né, que ele é conhecido, que ele é do Piauí e tudo mais. Então, ele foi um dos caras aí que ganhou muito dinheiro, assim, de repente estava lá, estava na Europa, estava fazendo show, estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. De repente, ele começou a enxergar de que aquilo não era mais suficiente para ele, porque ele não tinha mais como abraçar um amigo, como abraçar a mãe. Ele tinha a mulher dele, sim, com ele quase todos os dias, mas muitas vezes ela não estava presente com ele, né? E uma menina nova também, que tinha a vida dela também. Então, o que ele decidiu? Eu fechei minha agenda e foi para um psicólogo, porque ele estava vendo que ele estava em depressão. Né? Então, é exatamente isso que está acontecendo com a nova geração. A nova geração não está estudando, ela não, pelo caso de ela ganhar muito dinheiro sendo youtuber, que parece ser muito fácil, vamos dizer assim, ela perde esse momento do presente, de viver com amigos, de dar risada, de brincar, de ir na casa do amigo, conversar, de rir, de comer, de se divertir. Então, são jovens, ele só tem 24 anos, né? Então, ele não teve oportunidade de lidar com as coisas. Então, eu fiz... O problema é a frustração, Márcia. Primeira frustração que um jovem desse tem, ele se mata. Porque ele não está acostumado a lidar com a frustração. Na internet tudo é lindo, tudo é perfeito. Eu fiz um vídeo no Instagram mostrando a imagem do Whindersson e falando assim para eles, vocês que são youtubers, não deixem de ganhar aquilo que vocês querem, não deixem de realizar o sonho de vocês, mas não deixem de viver aquilo que ninguém pode tirar de vocês, que é o estudo, a companhia de um amigo, a companhia da tua família. A família, ficar com as pessoas que você ama. Sai um pouco da internet, para de mostrar a tua vida o tempo todo. A gente não precisa disso 24 horas. O que a gente precisa é de gente que cuida de gente. A gente precisa ter essa coisa de conversar, de falar, sabe? De debater assuntos que a gente vê. Essas são coisas importantes para o ser humano. Só que esse boom de ser o cara mais famoso no Instagram, o cara ser mais famoso no YouTuber, né? E ser no Twitter, são essas coisas que estão estragando os jovens aí, porque estão ganhando. E não foi só o Whindersson, hein? Tem o Pyong, que é um coreano que faz hipnose, né? Inclusive, ele tem um canal no YouTube também, que ele é um cara também que começou a construir casas, mansões, e de repente ele entrou numa loucura, ele entrou numa parafernália que nem ele mesmo entendeu o que estava acontecendo com ele. Então, gente, dinheiro traz felicidade até certo ponto. A gente precisa... Sabe aquela história, Márcia? Oi? A gente precisa ter máscara para conviver com tipos diferentes de pessoas. Pois é. Mas quando a gente chega em casa, tem que tirar todas elas e dizer assim, essa é a minha cara. E se você deixar, você vai chegar em casa e não vai conseguir tirar todas as máscaras e vai viver com uma. E uma hora você parou, conseguiu tirar toda, mas quem é essa pessoa? Não sei quem eu sou. Isso é muito triste. Vazio, vácuo existencial. É onde dá o suicídio. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, o Rafael está perguntando o seguinte, o consenso entre os antigos, né, é que se você ouvir uma voz te chamando, você não ver ninguém, não é bom responder o chamado. Vocês têm algum conceito sobre isso? Já respondi tantas vezes. Se você responder, tu morre. Sônia, ei, oi, não é ninguém. Aí, meu filho, muita paz, viu, meu irmão? Fica com Deus, viu? Já aconteceu muitas vezes. Né? Faz uma oração, envolve o ser. Se você quiser conversar aí, manda aí a mensagem que você quer. Já respondi muito sem querer. Tu também, DJ?
Eu ouvi uma voz no pé da cama falando, a gente começa a ter essa percepção maior, eu não ouço sempre, mas quando ouve eu tento auxiliar, eu tento fazer o que Às vezes eu você posso. precisando de Às vezes ajuda, é uma sempre prece, oração. é que nem Agora, você gente, falar, muitas não vezes... estou ouvindo nada, não estou sentindo nada, não vejo nada. Ô, Enfia a Djaima, cabeça no muitas buraco. vezes, sabe o que pode ser também? Porque assim, nessa mesma casa em que eu moro, na outra dimensão pode morar uma outra família. E em momentos em que você está muito relaxado, muito descansado, muito tranquilo, você, como ser energético, não está aprisionado nesse corpo. Você às vezes relaxa, não toma um susto do nada, é porque você estava tão relaxado que a tendência foi o espírito querer sair do corpo e você toma aquele susto e volta. Nesse momento em que você está relaxado, naquela sonolência, você pode ouvir a conversa deles. Aí, o que foi? Era outra dimensão conversando no mesmo ambiente. Tomara que no ambiente que a gente viva, os seres que vivam nele tenham uma boa energia. Porque se não tiver, você fica se sentindo mal na casa, né? Essa casa é estranha. Eu tenho ouvido uns barulhos estranhos aqui, eu já comentei com a Márcia na segunda-feira, não sei se foi nessa ou na outra. De vez em quando eu escuto um barulho na cozinha, eu vou ver os cachorros que estão aqui, é lá, eu vou ver se não é as galinhas fazendo bagunça. Não é nada, eu digo, deve ser o senhor que é o proprietário desta casa, que ele gostava muito dessa casa. Ele já desencarnou, a esposa dele é velhinha, tem 90 e poucos anos, ele já desencarnou. Ele é muito querido por todo mundo aqui. Daí eu digo, olha, se é o senhor, não sei nem o nome dele. Se é o senhor, estou cuidando da sua casa direitinho, viu? Pode deixar que eu, quando eu entregar, vou entregar ela caprichadinha, pintadinha. Olha aqui como é que tá lindo o quintal. Ponto. Acabou, eu não sinto mais nada. Quem quiser assiste Os Outros, né? Hã? Assiste o filme Os Outros, é mais ou menos isso, viver na mesma casa em dimensões Tô diferentes. cuidando, isso aí, que no final era eles que eram desencarnados, né? É só que eu não Muito tô bom. desencarnada, não. Não, mas quem tá falando aí que você tá ouvindo, tá. De Tá vez em quando eu vivendo escuto um barulho de alguma coisa, aí eu digo, ó, tô cuidando bonitinho da sua, assim, é o senhor, que eu não sei o nome dele, né? Tô cuidando direitinho da sua casa, viu? E tô cuidando do quintal, tô plantando. Muito obrigado por você ter construído essa casa para ser alugada para mim. E pronto. Porque não é uma energia ruim, sabe? Eu escuto o barulho, penso que é o cachorro, eles estão aqui, lá eu vou lá, olho, não é nada, eu digo, na paz de Deus. É isso aí. E Márcia, depois eu quero deixar uma dica para relacionamentos tóxicos que a gente começou falando. Deixa aí. Não, pode falar. Deixa agora. A dica de quem quiser ouvir, tem um audiobook ou áudio, né, que fala justamente dessas situações. Quem me roubou de mim? Padre Fábio de Mello. Não é um livro religioso, não tem nada a ver com religião, mas ele fala de situações exatamente que a gente se perde da gente mesmo, a gente permite que o outro cometa abusos com a gente. Né? A gente dá a oportunidade, né? A gente dá a oportunidade para o outro fazer isso com a gente. Quando eu gravei o vídeo Empatas versus Narcisistas e Psicopatas, apareceu um relato para mim muito forte de uma pessoa que foi levada para o Japão, tirando os casos abusivos e de situações que são casos de polícia, são abusos. Eu já vivi situações dentro do Conselho Tutelar também, de pais que assumem, perde a mulher, pega uma das filhas para assumir o papel de mulher. E com ela ele começa a gerar filhos. Isso é incesto. Não deve ser feito. Tá na lei nossa que é um abuso. Tem muito disso. A gente não conhece nenhum terço do que acontece desses relacionamentos abusivos. Mas eu indico muito esse audiolivro, se quiser. No próprio YouTube tem esse livro, são 7 horas mais ou menos de áudio, vai ouvindo capítulo por capítulo. Tem um livro dele também que eu indico muito para essas relações abusivas, porque quem passa pelo trauma de um relacionamento abusivo
desses que são mais pesados mesmo, que envolve polícia, que envolve sequestro. Às vezes as pessoas são sequestradas delas mesmas, elas não conseguem mais pensar, elas se acostumam de tal maneira com a relação de abuso que existe que ela perde a noção de realidade. Então, para quem vivencia isso, essa pessoa que tem um relato lá em um das pessoas que escreveram para mim, abaixo do vídeo, ela se reportou a vivência que ela teve no Japão, ela e o filho. O marido levou, tirou o passaporte dela, tirou tudo que ela podia. Então, é um roubo, a pessoa foi sequestrada dela mesma. Então, tem muitos casos. A gente não está aqui só falando de casos que envolvem polícia, que envolve contra a lei, mas é o abuso que a gente também permite que seja feito dentro das nossas casas, dentro dos relacionamentos amorosos, afetivos, relacionamento de pais e filhos, relacionamento de amigos. Então, se a gente se conecta com a gente, no silêncio de nós mesmos, nós vamos encontrar as respostas, nós vamos encontrar o nosso equilíbrio, aquilo que nós precisamos fazer para nos salvar e salvar a nossa alma também, porque a gente é sugado mesmo. Então eu deixo a dica do padre Fábio de Mello, quem roubou de mim? Uhum. Não é brincadeira, tem vários casos assim, eu conheço casos de 30 e poucos anos desse tipo de domínio, em que a pessoa disse assim, quer saber, vou levar até o final, não vou me estressar mais. Eu conheci um casal em que, assim, a mulher não podia mudar a posição de uma mesa, de um sofá, de uma cadeira. Tinha que ser como ele queria. Na casa só se comia o que ele comia. O que ele não comia não se comprava. Era feito do jeito que ele queria. Ele não queria que ela tivesse internet. Ela comprou o computador, ele descia, ligava e desligava a luz da casa várias vezes para tentar quebrar o computador. Ela botou telefone na casa, ele não queria que ela tivesse um telefone no escritório ali, ele ia lá e desligava a chave do telefone. Ele era abusivo. E ela, dominada totalmente, quando ela se separou, foi numa situação de uma tragédia que aconteceu na família, em que ela se separou, ela ficou perdida, ela não sabia o que fazer, ela não sabia a vida dela, ela não sabia como gerir a vida dela, nem financeiramente, nem emocionalmente. Olha, está perdida até hoje. Olha que tem anos e o cara até já morreu, mas ela ainda não sabe se gerir até hoje. Financeiramente, ela ganha bem, mas não consegue se gerir, está sempre enrolada, não consegue superar os desafios. O filho põe o domínio total dela, hoje não estudou, não trabalha, está um homem feito, bagunçou tudo simplesmente porque ela deixou que ele abusasse, dominasse tanto, que quando eles se separaram, ela não soube gerir a própria vida. Pois é, aí muitos casos. Aí é que tá o grande problema, né? Aí é que tá o grande problema. Eu vou para a última pergunta, que a gente já está no final. O Rafael pergunta o seguinte, para a Kátia e a Sônia Regina. Algumas semanas atrás, a sensitiva Márcia Fernandes deu uma entrevista no programa De Noite do SBT, falando sobre espiritualidade reptiliana. Vocês têm uma opinião formada sobre ela? Talvez essas pessoas estejam aí abusando de outros seres, sejam esses reptilianos. Eu não tenho nenhuma experiência com esse tipo de energia para dizer o que eu possa falar sobre os reptilianos. Eu realmente não tenho, eu não tive nenhuma projeção astral com esses seres, nenhuma. Eu tenho com seres parecidos com a gente mesmo. Então, não posso dizer, e nem do que eu não assisti essa entrevista. Então, não posso realmente falar. Ela é uma sensitiva, ela já tem muito tempo que ela geralmente fala em rádio. Ela tem falado algumas coisas que é o que está acontecendo mesmo na realidade. Senhora Regina, o que você tem para falar da Márcia Fernandes? A Márcia, eu conheço ela é empata, né? Ela sente, ela entra no teu ambiente e ela diz, tem uma pessoa assim, 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 nome tal, quem é? É minha avó, nome tal, quem é? Isso é o ser dá o nome a ela. Então, ela não é picareta, não.
Ela sabe mesmo, ela vê mesmo, ela entra em ambientes, ela sabe o que tem, o que não tem, ela fala, ela explica. Ela realmente ela é vidente, ela é empata, ela é uma pessoa séria. Realmente, eu gosto do trabalho dela, eu acho bacana o trabalho dela. Ela leva bastante a sério, ela é bem, como é que se diz? Solicitada, até no meio artístico também. O pessoal solicita ela, mas ela atende bem o pessoal. Essa pergunta foi dupla, qual foi a outra parte? Não, é porque ela foi no programa do Danilo Gentili, que é o De Noite, e ela estava falando Tá, experiência com reptiliano. A única reptiliano. experiência que eu tive, eu já contei aqui no Remix, eu entrei no bar de uma amiga, no tempo que eu ainda fumava, gente, eu fiz 1 ano que eu não fumo, viu? Maravilha, No hein? tempo que eu fumava, né? Eu fui comprar cigarro e tinha ela conversando com um senhor dos seus 60 e poucos anos, cabecinha branca, e ele sentado conversando com ela, e quando ele olhou para mim, os olhos dele estavam na vertical. Eu olhei assim, aquele olho amarelo dentro, na vertical, bati o olho assim. Gente, mas foi tão espontâneo que eu falei assim, caraca, seu olho parece olho de reptiliano, de gato. Aí ele, quê? Eu falei, esse olho parece olho de gato. Mas ele entendeu que eu falei reptiliano primeiro. Aí ele fez assim, o olho voltou ao normal. A pessoa que estava conversando com ele não tinha percebido. Ele levantou, se sentiu incomodado, aí eu abracei a moça, conversei com ela, comprei meu cigarro, e ele foi pro balcão. Maria, me dá uma cachaça de costa para mim. Ela disse, pega aí. Aí ele foi, pegou a garrafa, virou, tá bom assim, tá. Bebeu. Ele ficou de lado e ficou assim, conversando e me olhando. Às vezes ele se distraía sem querer e virava, e o olho dele ficava em pé de novo, e o cara conversando com ele não percebia. Aí quando ele via que eu estava olhando, ele fazia assim, o olho voltava ao normal. Eu não falei nada com a moça. Passaram-se uns dias, eu fui lá novamente e ele não estava. Aí eu entrei, estou conversando com ela, eu me sentei de frente para a porta e ela, assim, como a gente era muito amiga, eu sentava no bar para conversar com ela, embora eu não beba. Eu sentei de frente para a porta e ela assim de lado. Ele chegou, botou a mão assim na porta e Maria, quando ele deu de cara comigo, ele fez assim para trás e na mesma hora, volta aqui, quero falar contigo, volta aqui, volta aqui, que volta aqui. Ele desapareceu. No dia seguinte, eu estou 1 hora da manhã, abre os olhos. Quando eu abri o olho assim, tinha um grelho perto da minha cama. Aí eu digo, quem te deu autorização de entrar na minha casa? Pode meter no pé, não te autorizei. E fui levantando em direção a ele e ele sumiu. Eu não sei se eu levantei fisicamente ou espiritualmente, porque eu estava em alfa, né? Quase naquela do desdobramento, naquela sensação de alfa, né? Que você não está dormindo o suficiente para dizer que está dormindo, nem acordado o suficiente para dizer que está acordado. Eu já estou pedindo ajuda ao meu amigo espiritual. Aí eu vi cair umas luzinhas coloridas no meio da cama, né? Aí senti o amigo espiritual se aproximando e ele sumiu. E o amigo espiritual até fez um trabalho nessa área aqui, que eu havia tomado um tombo, né? E no trabalho, anos anteriores, eu senti uma dor aqui, bati a chapa e não tinha nada, e senti uma dor e essa dor sumiu. Passado alguns dias, estava sentada eu, minha filha, meu genro, meu filho, a noiva, que hoje é a esposa do meu filho, e um amigo, em círculo, no terraço, onde eu terminei aquela casa que eu morava, que vocês viram que tinha aquela sala grandona. Ali era um terraço. Estávamos sentados ali, o muro da escola era mais alto, tinha 6 metros de altura, então era mais alto que a abertura do meu terraço, e daqui a pouquinho a gente está falando de nuvem lenticular, e a gente olha e vê uma nuvem gigante, baixa demais, e o céu todo cinzento. E aí uma energia saiu de lá, entrou, veio no meio da onde a gente estava, e eu disse, me dá licença, eu vou botar a mão. E pimba, enfiei a mão. Estava fresquinho, não estava gelado. E eu falei, olha, você não pode se materializar, porque minha nora morre do coração, minha nora é evangélica, e meu amigo tem problema, né, nervoso, ele não pode de jeito nenhum ver você materializar, não, pelo meu genro, pela minha filha, pelo meu filho. Aqui todo mundo é meio bruxo. Muito obrigado por você ter vindo, a gente já tem certeza da imortalidade da alma e de mundos habitados. A energia subiu,
passou para o quintal, chegou no quintal, ela subiu para passar pelo muro, que quando ela veio, desceu para poder entrar no terraço, e a gente se olhou e disse, nossa, que isso? Quando a gente fez assim, já tinha subido tudo. Passou os dias, eu estou sentada em cima da garagem, frente da casa, em cima da garagem, olhando, né? As estrelas. Daqui a pouco eu senti um foco de luz em cima de mim. E eu olhei para o chão, aquela roda de luz. Aí eu andava para lá, roda ia, andava para cá, roda vinha. Mas eu olhava para cima e não via a origem do negócio, eu pia para dentro de casa. Então, foi as coisas que eu tenho de experiência. Mas eu acho que aquele homem, ele era uma lagartixa. E ele sumiu. Nunca mais eu vi ele. Ele sumiu. Aí eu chamo de lagartixa. É as experiências que eu tenho com o povo do outro lado. Fora ver nada, fotografar. Gente, sumiu do meu Facebook um vídeo escrito sinistro, onde eu filmei uma nave. Estava lá no meu foto do Face e desapareceu. Para você ver que o negócio está ficando feio. Só está a foto do orbe, o orbe que está fotografado, que ele está riscado assim, a foto está lá. Mas o filme, os 2 filmes que eu fiz da nave, desapareceu. O filme que eu fiz do orbe dançando na minha frente, que eu dizia, passa na frente da câmera, sumiu também do meu Facebook. Para você ver como é que é. Pois é. Bom, gente, some. Eu acho que a gente falou de coisas importantíssimas com a Sônia Regina e a Kátia de Jaimo. Ela teve experiência. Ela não teve, né, com o reptiliano. Né? Mas com o ET teve, né? Fala aí com o ET. Ela já falou. Então, somos todos nós. Eu quero agradecer a você que ficou aí ouvindo a gente até agora, ouvindo a Kátia de Jaimo e a Sônia Regina, agradecer as duas pelo privilégio delas doarem aqui um pouquinho do tempo delas para a gente poder falar sobre esses assuntos, responder algumas perguntas que vocês fizeram aqui para as duas, que eu acho que esse bate-papo é um bate-papo muito tranquilo, né, que faz com que a gente sinta vontade de responder tudo que as pessoas têm aí em dúvida, né? Provavelmente você que não está assistindo agora vai assistir daqui a pouco, alguém vai assistir e com certeza vai tirar a dúvida daquelas outras pessoas que não estão aqui nesse momento, e é isso que a gente quer. A gente quer poder ajudar, né? A gente poder compartilhar aquilo que a gente sabe, porque a gente não sabe tudo. A gente vive aprendendo as coisas. Então, eu acho que a gente tem que ter mais tranquilidade para a gente poder estudar, a gente procurar realmente aquilo que a gente quer para nós mesmos, né? Então, a gente tem que ver o viés, olha, eu tenho que aprender a viver no presente, gente. Não queiram ficar ansioso para viver o futuro, entendeu? É só direta. Vivam o presente. É verdade. Vivam o presente, porque, na verdade, assim, eu não posso querer idealizar algo, eu posso ter ideias que eu possa fazer daqui para frente, mas eu não posso focar lá na frente para que isso aconteça. Gente, tudo a gente pode atrair, tudo a gente pode construir, mas se a gente tiver ansiedade perto da gente, a gente não vai conseguir construir, porque a gente pula etapa, a gente deixa de viver o presente para querer viver o futuro, e aí a coisa não funciona. Não anda. Verdade. Né? Bom, deixa eu deixar a Kátia se despedir, a Sônia se despedir, para a gente ir embora, então, por hoje. Fala aí, Kátia. Você tá sem som, não tá saindo sua voz. Tá fechado o microfone? Tá, fechado o microfone. Abriu. Sem som. Kátia tá sem som, Kátia. Sai e entra de novo. Peraí. Agora foi. Agora entrou. Verifica. Entrou. Isso, pode falar. Eu agradeço de novo o convite de estar aqui na rádio com a Sônia, dessa vez. Acho que é o primeiro hangout, né, Sônia? Eu e você. Da gente junto. Que seja o primeiro de muitos. Será, se Deus quiser. Márcia, é só chamar, convidar, a gente está aqui. Sempre. Agradeço todo mundo que ficou assistindo até agora, que tirou suas dúvidas,
o que a gente puder ajudar com aquilo que a gente aprende, acho que é a nossa tarefa de esclarecimento, é uma tarefa gostosa. Então, espero que tenha esclarecido, e se não tiver, deixa a pergunta aí que a gente continua respondendo. Deixa no comentário. E, aliás, deixei o link do canal da rádio aqui embaixo, na descrição do vídeo, do canal da Kátia de Jaimo, tá? Vocês me perguntaram, e tá aqui na descrição do vídeo embaixo. Vocês podem ir lá acessar o canal da Kátia de Jaimo, para quem nunca acessou, né? Porque a Kátia não é a primeira vez que ela vem aqui, mas sempre tem alguém novo, né, Kátia? Sim, sempre. No presente, no passado e no futuro. Exatamente. Fala, Sônia Regina. Suspirão, hein, Sônia? Tá. Bom, gente, vocês já me viram ontem, estou aqui eu de novo, estarei sempre à disposição. Foi um prazer muito grande fazer essa dobradinha com a Kátia de Jaimo, né? 3 mulheres, vocês aguentem a gente, porque o nosso interesse é dividir o que a gente aprende e aprender com vocês. Porque as perguntas que vocês fazem a gente buscar respostas, né? Faz a gente dividir conhecimento, faz a gente dividir experiências, e isso amadurece todos nós. Ninguém é tão inteligente que não tenha o que aprender, como ninguém é tão ignorante que não tenha o que ensinar. Vocês nos ensinam, a gente divide com vocês, e muita paz para todo mundo. Espero que hoje tenha sido o primeiro de muitos, da gente, nós 3 juntinhos aí. Não é dobradinha, é tribradinha? Muita paz. Gente, eu quero agradecer a vocês aí, agradecer a Kátia e a Sônia Regina. Eu acho que foi um papo muito proveitoso aqui, porque a gente pôde tirar dúvidas e debater certos assuntos que a gente não faz. E ter mais pessoas para fazer isso é maravilhoso, porque cada uma tem uma visão diferente das coisas, porque passam a viver, né? De uma outra forma, claro que cada um tem sua vida. Então, vivência. Isso é o que mais interessa e que traz para vocês aí, então, o viés de algumas respostas que vocês estão... mas você não mostrou sua carinha, né? Você disse que ia botar sua carinha. Eu mostrei. Você não botou no começo do vídeo. Mas escondeu. Bota aí de novo, o pessoal ver para não esquecer. Lógico, não esquecer teu rostinho. É falta de costume, né? Entendeu? Bota aí de novo o pessoal ver tua carinha bonitinha. Ai, meu Deus. Vamos lá, então. Vamos se despedir, né? Vamos se despedir do povo. Isso, para despedir, isso. Para você que estava aqui na Rádio Remix. Olha a minha carinha. Remix, eu apareci, ó, mas agora eu acho que não ligou a câmera, não. Não ligou, não. Ligou. Lá, viu? Ligou. Lá, sorriso bonito. Rosto iluminado. E eu tô morrendo de calor, tô com calor. Então vamos lá, gente. Eu acho assim, a gente tem a oportunidade da gente ser feliz. A gente não tem que ser feliz amanhã, a gente tem que ser feliz hoje, a gente tem que ser feliz agora. A gente tem que viver no agora, no presente. Procure aquilo que for melhor para você. Sinta o que o teu coração manda, mas cuidado para não confundir a ansiedade com o que o coração diz. Tá bom? Essa faz parte da nossa vida, a gente vai aprender todos os dias, mas a gente também tem que saber diferenciar as energias de hoje que podem nos influenciar na nossa vida. Muita tranquilidade para vocês, muita paz. A gente volta aqui na Rádio Remix amanhã às 8 horas da noite, tá bom? É o seguinte, ó, a gente tem 2 pessoas assim que tem uma energia assim fantástica, né? Porque a Kátia de Jaimo nem se fala, né? E a Sônia Regina. Então eu quero agradecer a vocês. A gente se encontra por aqui na Rádio Remix. Valeu pela companhia e toma cuidado aí, ó. Bons sonhos, né? Muita felicidade, muita paz. A gente se encontra por aqui. Muita paz.